boa tarde a todos. Mais uma vez, é a terceira vez hoje, hein? Que a gente está aqui, todo mundo em casa, mas estamos juntos, estamos bem pertinho um dos outros, como nunca, não é? Eu tô vendo aqui entrar, vamos ver aqui, ó. Rosana, travou agora, Rosana? Ana Luísa Barcelos, Vanessa, vai falando de onde você é para eu conhecer vocês, para a gente começar a conversar. Nós vamos fazer uma live Mavi, essa é fiel. Oi, Lourdes, pastora Lourdes. Então tem as fiéis que entram em ponto. Olha só, a Neide e o povo da igreja participando. Ana Cristina, Rosana voltou, que bom. Então, a Ana Luísa é de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro, e a Uquilha falando, a Giane, Ilhéus, Bahia, Margarete, Joinville, Janete, que bom. Gente, olha só, essa igreja, Isa, amo tua igreja, Cristo é a resposta. Também passamos por um cancelamento, né? Assim como nós aqui, como igreja, também cancelamos muitos eventos. Seu pastor Natalino, obedecendo às leis, ele também cancelou o evento de mulheres, mas não cancelou, só adiou. Vamos usar a palavra diferente? Ao invés da gente usar cancelamento, vamos usar adiar. Mas que vai acontecer, não é? Estão chegando lá, Levita, todo mundo chegando. Pela manhã eu fiz uma live de perguntas e já entrou pergunta aqui na caixa de pergunta. Deixa eu ver. Enquanto o nosso amado Diego de o Eltz aqui, ó. O Eltz está falando aqui que o Diego ele só vai poder entrar às 3h20, mas a gente vai conversando aqui até lá. O Diego, ele está na estrada indo para Canto, onde teve o primeiro caso de coronavírus. Vamos falar de boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Eu acabei de receber uma boa notícia. Você já deve ter se informado de que na China, se você abrir a página do Globo, vai ver isso, de que parou de haver transmissão de um para o outro, e de pessoa para pessoa, e também fecharam já um hospital por não haver mais necessidades. Então a gente vê que a China controlado acabou, né? Quase que acabou. Então a gente está vendo que isso vai passar. Então que você fique com essa palavra de esperança, vai passar. Eu queria que você, como o Diego ele vai demorar um pouquinho mais para entrar, vamos falar o que aconteceu de manhã. De manhã eu abri uma live com perguntas e a pergunta é assim: você tem o local onde você digita, onde você escreveu, de onde você é, do lado você tem uma caixinha com ponto de interrogação e ali você pode digitar a sua pergunta. Do outro lado, do lado dessa caixinha de interrogação, você tem um aviãozinho para compartilhar a live com quem você quer falar. A primeira live foram de respostas. Você perguntava, eu respondia. A segunda live foi para falar sobre medo. Eu falei sobre os 3 níveis de medo, como está em Deuteronômio 20. Eu vou ler de novo o versículo e também, enquanto o Diego não chega, eu quero abrir essa live também para perguntas. Você pode me perguntar, eu vou estar lendo a sua pergunta, eu vou estar respondendo. E só quero ler para você aqui o versículo que eu li na live anterior, porque eu acho que é ele que precisa... tá para cá. Eu vou ler nas duas traduções, Deuteronômio 20, do versículo 2-4, primeiro na linguagem da Bíblia Viva. Antes do começo da batalha, um sacerdote irá para a frente do exército de Israel e dirá: homens de Israel, ouçam, não tenham medo de enfrentar a luta hoje, nada de pânico. O Senhor nosso Deus está com vocês. Ele estará lutando por vocês contra os inimigos e dará a vitória a Israel. Então a primeira certeza que a gente tem é que Deus está no controle.
Acho que ele está mostrando para o mundo isso, como nós somos frágeis, como o nosso corpo é frágil, isso a gente sempre soube, mas está escrito na Bíblia que a nossa vida é como o orvalho. Ele fala muito sobre a brevidade. E eu acho que está servindo esse tempo que a gente está parado, está servindo para a gente pensar um pouquinho sobre o que você está fazendo com esse pouco tempo que nós temos aqui. Todo mundo acha que nunca vai morrer. A despeito de saber que vai morrer, acha que nunca vai morrer. E todo mundo acha que acontece sempre com a pessoa que está do lado. Eu também assim achei por muito tempo que eu sabia de que nós somos uma geração que temos uma comida que é um veneno, por mais saudável que você queira ser, você luta contra isso, além de nós estarmos com uma carga genética que nós estamos em desvantagem. Então, hoje nós temos uma vida muito agitada, estressada, e tudo isso causa o câncer. E eu sempre soube de tudo, dos dados, do aumento do câncer, mas parecia que era uma coisa tão distante de mim, até que o dia chegou. E chegou o dia em que eu tive que enfrentar o câncer. Eu sempre soube que, nunca duvidei de que a depressão é uma realidade, mas nunca essa realidade foi tão forte como quando o dia que eu tive que enfrentar. Então, nós sempre soubemos que Jesus nos alertou para um tempo que chegaria de epidemias. Não estou falando só de coronavírus, eu estou falando, sabe, de coisas que aparentemente, pelo avanço da medicina, nós já tínhamos vencido. Então nós achamos sobre tuberculose, parecia que era uma coisa do passado, mas hoje a gente enfrenta de novo o fantasma da tuberculose, controlada sim, mas ela está aí de volta, não deveria estar. O sarampo assustou, porque a gente achava que era uma coisa totalmente vencida, mas está escrito e Deus permite isso para que a gente veja que é Ele, nós dependemos dEle, é Ele que está no controle de todas as coisas. O avanço, por mais que nós tenhamos tecnologia, ciência avançada, a nossa dependência é uma realidade de Deus. Então, nesse momento, nós precisamos estar atentos, mas nós precisamos também clamar. Para nós pastores está sendo algo assim assustador, mas depois que você passa pelo impacto do susto, você começa a lidar com uma realidade de igreja primitiva. Olha aí, casa em casa. Eu não estou indo na tua casa, mas estou indo. Era assim a igreja primitiva. Eu estou entrando dentro da tua casa, você está entrando na minha casa, de casa em casa. Nós falamos pela manhã, Êxodo também foi assim, famílias separadas em casa, e para enfrentar a praga do Egito, e a única proteção que eles tinham era o sangue de Jesus no umbral das portas. E a nossa realidade não mudou. Tudo isso eu estou falando para ver que a vida é um ciclo. E por isso que em Eclesiastes capítulo 3 fala desse ciclo, que há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar, há tempo de prantear, mas há tempo de saltar de alegria. Então, se hoje a gente é um tempo de apreensão, é um tempo de instabilidade, o tempo de estabilidade está para chegar. Nós só não podemos perder o chão. Quando Paulo ele enfrentou algo que parecia que era perder o chão, que foi o naufrágio, a gente vê, eu quero falar um pouquinho de Paulo para você, em Atos capítulo 28, era uma situação caótica, não era um problema isolado de Paulo. Todo o navio estava passando por aquilo, o navio estava passando por uma tempestade que não adiantava, ali toda aquela equipe, aquela tripulação era experiente, eles estavam acostumados àqueles mares, mas aquela tempestade foi atípica. Aquela tempestade não adiantou o conhecimento dos marinheiros e nem mesmo do capitão do navio. Era algo acima das forças deles. Então, quando eles viram que eles não conseguiam ter recursos para enfrentar aquela tempestade, marinheiros experientes começaram a ficar em pânico. E até Lucas desesperou por sua própria vida. E aí a gente vê Paulo dando uma lição para a gente em tempo de instabilidade, o que fazer.
Paulo, ele dormiu, estava todo mundo ali apavorado, todo mundo achando que ia morrer, todo mundo em pânico, jogando o peso do navio para fora, já tinham feito de tudo. E de repente, Paulo é visitado durante o sonho e ele se levanta com uma palavra de estabilidade dentro do navio e ele disse: olha, eu fui visitado essa noite e eu tenho uma palavra para vocês, nenhuma vida vai ser perdida, o navio vai ser perdido, mas nenhuma vida vai ser perdida. E sabe, às vezes a gente lida com esse nível de perda. Seria tão bom se a palavra tivesse sido assim: nem o navio e nenhuma vida vai ser perdida. Mas, infelizmente, o que foi dito é: o navio vai ser perdido. Hoje, diante do coronavírus, a gente está vendo que prejuízos financeiros aconteceram em quase todos os setores. Setor turístico, de entretenimento, comércio, shoppings sendo fechados. É difícil uma pessoa que não tenha sido atingido por essa crise. Então, é o navio que afundou. Mas ali Deus deu uma palavra para Paulo e disse: Paulo, o navio ele vai ser perdido, mas nenhuma vida vai ser tocada. E ele chegou e ele deu essa esperança e as pessoas tiveram essa esperança: não, mas a gente vai ficar vivo. E eles chegaram segurando em tábuas, o navio foi despedaçado, eles chegaram segurando em tábuas num lugar desconhecido, fora da zona de conforto. A zona de conforto para aqueles marinheiros era o navio. Então eles chegaram todos na mesma condição, desde marinheiro, capitão e prisioneiros, ali não tinha diferença. Podia ser uma pessoa experiente como capitão, podia ser uma pessoa experiente como marinheiro, ou os prisioneiros em desvantagem e inexperientes, todos chegaram na mesma condição na ilha de Malta. Todos eles chegaram molhados, com frio, segurando uma tábua. Mas depois o que aconteceu foi algo novo. A viagem não foi interrompida. Eles chegaram em Roma do mesmo jeito. E chegaram num navio até maior e melhor. Então eu quero dizer que esse é um momento assustador de perdas. Você pode estar se sentindo como aquelas pessoas no naufrágio de Atos capítulo 28. Você pode estar se sentindo molhado, com frio, segurando em destroços, chegando num lugar fora da zona de conforto, mas eu digo que você não está sozinho. Assim como naquela ocasião era capitão, marinheiros e prisioneiros, agora são pessoas ricas, pessoas desfavorecidas, profissionais de todas as áreas estão assustados, molhados, com frio e chegando num lugar fora do conforto. Mas eu quero dar uma palavra de esperança: Deus está no controle. E assim como Ele deu um novo navio e todos aqueles homens chegaram em segurança em Roma, eu quero dizer que Deus vai fazer uma intervenção e nós vamos sair dessa, todos os profissionais. Eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho a esperança de que a mesma história vai se repetir. Então, eu creio nisso de verdade, que nós vamos chegar na mesma situação de Atos capítulo 28. Eu vi que entrou pergunta, eu vou ler aqui a pergunta. Opa, abri o lugar errado. Pronto. Eu tenho três perguntas aqui que são a mesma coisa. Vamos lá, eu vou entrar em uma. Ué, eu apertei a pergunta, peraí. Vou entrar, tá demorando aqui. Então, a pergunta teve uma pergunta tríplice, eu já respondo 3 de uma vez, né? Como vencer a insônia baseado na palavra de Deus? Bom, nós temos a palavra que diz, né, no Salmo 5, em paz eu me deito e logo pego no sono. Essa é uma segurança de que Deus cuida da gente, até mesmo para pegar no sono. Mas Ele também nos ensina algo, que são as 2 outras perguntas. Neste momento, tem pessoas perdendo sono, primeiro porque é uma rotina nova,
existe a ansiedade, alguns dependendo, por exemplo, a outra pergunta foi sobre depressão e a outra foi sobre ansiedade. São dois estados emocionais que também te levam à insônia. A depressão, ela pode te levar ao contrário, até ao sono demais, que é uma fuga, é uma forma de fugir dos problemas. São dois momentos diferentes. A pessoa que tem ansiedade, ela está com um excesso de preocupação, de medos que são reais e outros que não são reais. Para a ansiedade, que rouba o teu sono, e você perguntou biblicamente, é a receita que está, você vê que eu gosto de usar a palavra receita, é a receita que está em Filipenses, quando diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então você vai calcular, eu vou dormir, eu quero dormir, eu gostaria de para ter uma noite de sono bom, com um número de horas, eu vou dormir no máximo entre 10 e 11 horas da noite. Então, a partir das 6 horas da tarde, eu me recuso eu vou passar a peneira de Filipenses na minha mente. Eu não vou deixar o meu cérebro saturado de informações ou de desinformação. Você que tem muitos grupos deve receber toneladas de vídeos, toneladas de informações sobre o coronavírus. Hoje mesmo eu recebi vídeo mostrando qual é a dificuldade da pessoa, como que a pessoa fica para respirar. Se você começar a ver esse tipo de coisa, a partir já ver durante o dia já te dá aflição. Se você começar a ver a partir das 6 horas da tarde, você está procurando a insônia. Então você tem que filtrar os estímulos estressantes. Você precisa passar a peneira de Filipenses 4 e não deixar que essas coisas ocupem. É negar a realidade? Não, é você se proteger. Você pode fazer alguma coisa? Jesus mesmo fala isso em relação à ansiedade. Ele disse, a preocupação pode acrescentar um côvado na tua altura? Você pode mudar o fato de você perder cabelo ou não? Não. Então, se com a tua preocupação você não muda nada, mas com a tua fé, a esperança ou com proatividade você muda, então não adianta você ficar saturando o teu cérebro com esse tipo de informação a partir das 6 horas da tarde. Você tem que se programar. A segunda coisa, além de você não permitir que esse tipo de informação, ela vai chegar nos grupos, mas não leia. Não abra, você já sabe demais, você já está muito bem informado. Agora nós já estamos com medidas preventivas, você está tomando um cuidado extremo com a sua higiene, mas talvez a sua preocupação e a sua insônia não esteja ligado a coronavírus, esteja ligado diretamente à enfermidade, esteja ligado ao efeito, ao efeito do baralho, né, do castelo, que está sendo o efeito dominó que está acontecendo no setor econômico. Então talvez você esteja perdendo sono porque você está preocupado que as contas não param. Eu abri hoje também o Globo e eu li que existe um projeto aqui no Rio de Janeiro para assim, suspender o pagamento de conta de luz, de água, de telefone. Enquanto eu recebi isso no WhatsApp, eu não considerei isso como uma verdade. Quando eu li na primeira página do Globo, eu falei, epa, olha só, é uma coisa que é real, porque a gente recebe muita desinformação, muita fake news. Eu não clico, eu não abro em qualquer coisa, eu recomendo isso a você, que você cheque a procedência, que você duvide primeiro antes de acreditar, tá? E isso também te protege, porque vocês sabem que vocês sabem que eu trabalho com gestão emocional. E uma das coisas de gestão emocional é você aprender a gerenciar os seus pensamentos, isso é bíblico, e proteger as suas emoções. Então eu vou proteger a minha emoção até duvidando antes de acreditar em relação a essa quantidade de notícias que a gente está recebendo. Então, de repente, olha só, você não está fazendo nada e pode ser que aconteça isso, de que possamos entrar nessa condição, porque todos os setores foram abalados
E então o governo está chegando à conclusão de que as pessoas não têm condições de pagar todas as suas contas, então pode ser que isso entre em vigor, pode ser, isso é uma esperança, isso é uma possibilidade. Então, ao invés de olhar para notícias ruins, vamos olhar para notícias boas. Ao invés de só olhar, eu acabei de dar uma notícia que para você pode ser boa, para mim é boa, de que na China já está controlado. Eu tenho certeza que você já leu isso, de que hospitais já estão sendo desativados, aqueles hospitais extras que eles construíram no estado de emergência e que parou, assim, a transmissão parou. Então quem está doente, mas meio que parou ali. E então nós precisamos, para ansiedade e para a dupla, né, de respostas que eu dei, que é a ansiedade e a insônia, nós precisamos agir dessa forma. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Você pode continuar digitando. Eu sei que quem tem Android, quem usa Android, não sei o porquê essa caixa de pergunta não aparece em alguns tipos de telefone Android, alguns modelos, né? Então, se você não tem essa caixa de pergunta ao lado do comentário, você pode colocar no comentário normal, que eu vou tentar ler, né? Porque às vezes eu não enxergo, mas eu vou tentar ler. Deixa eu ver aqui. Como vencer a depressão, como vencer a ansiedade. Ah, sim, tá. Então, aqui a Neide, é um comentário da Neide, que Deus está no controle. E eu coloquei o comentário, aqui não é uma pergunta, mas sim um comentário. E eu quero dizer para você, também quero ler um versículo para nós agora, enquanto o nosso convidado chega. Deus está no controle, Ele está provando o quanto o homem... É claro que a gente sempre teve essa consciência de quanto nós dependemos dele, mas quantos momentos na Bíblia nós vimos que só a confiança funcionou. No momento da queda do muro de Jericó, no momento da travessia do Mar Vermelho, no momento da travessia do Jordão, enfim, no momento em que Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram na fornalha ardente, no momento em que Daniel estava na cova dos leões, no momento de José na cisterna ou na prisão. E aí eu passaria aqui a tarde toda falando de momentos extremos em que não adiantava ter dinheiro, não adiantava ter amigos influentes, não adiantava morar em um lugar bom, não adiantava ter um conhecimento intelectual muito bom. Todo mundo estava na mesma situação. Então, isso mostra que há momentos na vida em que nós só olhando para o alto mesmo. Então, Deus está no controle e esse é o momento de nós estarmos olhando para o alto. Eu queria ainda falar sobre... Eu falei na outra live sobre o medo e entra também na resposta sobre a ansiedade, porque a ansiedade é preocupação, inquietação, medo, está tudo no pacote ansiedade. O medo, ele tem determinados níveis. Eu falei na outra live determinados níveis que são saudáveis e outros que não são. Deixa eu ler que entrou aqui um comentário, mas eu vou falar. É verdade, a Andréia falando que neste momento a melhor coisa é contemplar o belo. Mas para você contemplar o belo, você precisa respirar fundo e sair desse estado extremo de ansiedade. Contemplar o belo é ver agora no momento em que a gente está brincando. Estou brincando com você de confinamento, no momento em que nós estamos isolados. Agora que você tem tempo, é você olhar com um olhar de observar, contemplar, admirar e ver o extraordinário de coisas simples. Seja um pássaro, a beleza de um pássaro, a expressão de uma criança, enfim, é contemplar o belo, tornar do comum extraordinário. Eu quero ler aqui quais são os... pode perguntar, Emanuel. Aqui tem, eu falando aqui sobre o medo, olha aqui os graus, os níveis do medo. O medo saudável é a prudência, que eu falei na outra live, a cautela.
Depois você passa por um estado, existe um estado que ainda é saudável, que é o de alerta, que é o de vigilância. Jesus falou isso para os discípulos estarem vigilantes. Agora ele já passa a ser um medo que faz mal para você. Quando ele fica excessivo, aí ele se transforma em ansiedade, pânico e terror. E aí você vê que os níveis vão indo para o extremo. Então, quando o próximo passo depois da ansiedade é o terror e é o que paralisa e é o pânico. Eu falei que eu ia ler um versículo para você. Eu separei alguns versículos que falam sobre o medo. Na outra live que eu falei sobre Deuteronômio 20 e Filipenses 4. Mas agora eu queria dizer para você o que está escrito em João 14, 27. E Jesus dizendo que ele estava dando o melhor presente. Hoje, qual é o melhor presente para nós? É a paz. E ele é Jeová Shalom. Eu estava falando sobre os nomes de Deus e ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Na live anterior eu falei sobre um sonho, depois você vê que eu tive, foi quando Deus me mostrou o que é a paz que excede todo o entendimento, nesse sonho que eu tive há muitos anos atrás. E em João 14, 27, ele diz o seguinte, o Senhor Jesus diz o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe, não se deixe perturbar, nem tenham medo. Então ele está falando, olha, a paz que o mundo dá é a seguinte: tudo vai bem, você tem paz. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus tinha de sobra para dar, mesmo porque ele é Jeová Shalom. Então ele está falando, olha, eu vou dar um nível de paz para você, mas você precisa desejar. Sabe qual é esse nível de paz? É o nível de paz que Estevão teve no momento em que ele estava para ser apedrejado. Quem é que tem o controle, como de Estevão? Você está olhando a mão daquelas pessoas pegando pedras. O apedrejamento na época de Estevão, da igreja primitiva, era uma sentença de morte. Não era qualquer pedrinha, não. Eram pedras grandes. Eram pessoas que faziam parte do julgamento e que iam executar essa sentença de morte. Ele estava vendo ali os seus carrascos, os seus malfeitores, e estava vendo um instrumento de morte que eram as pedras. Só que ele tirou os olhos daquele momento e ele levantou os olhos. É o que está escrito lá em Atos capítulo 7. Ele levantou os olhos. Quando ele levantou os olhos, ele não ficou com os olhos fixos nas pedras e nem na execução. Quando ele levantou os olhos, ele viu o céu abriu. E quando o céu abriu, ele viu o Filho de Deus em pé do lado do trono de Deus Pai. E ele teve uma visão. E essa visão celestial deu para ele uma paz tão profunda, que as pessoas que olhavam para ele viam que o seu rosto brilhava. O seu rosto brilhava por causa da glória, o seu rosto brilhava por causa dessa paz sobrenatural. Então existe um nível de paz que é sobrenatural, e é essa que Jesus está falando. Eu sou poderoso para te dar. É o mesmo nível de paz que eu dei para Daniel. Imagina aquele homem ver aqueles leões. Que nível de paz que esse homem foi visitado. Ele estava diante de leões. Ele, antes de ver anjos, aliás, nós não temos assim, está escrito, existe o relato de que os anjos estavam ali com Daniel. Mas eu garanto a você que Daniel, ele viu primeiro os leões. E eram leões que ele sabia o que esses leões faziam. Tanto que esses leões eram tidos como, eram mantidos com fome. E quando algum tipo de comida chegava, e que no caso era homens de sentença de morte, assim, a força desses leões, eles quebravam até os ossos. E foi o que aconteceu com aqueles que colocaram essa sentença para Daniel. Então, que nível de paz que Daniel teve dentro da cova dos leões? Que nível de paz que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram dentro da fornalha de fogo? É esse nível de paz que ele pode te dar agora. Ela é sobrenatural, ela não tem lógica, essa paz. Ela é sobrenatural. Chegou a hora da gente experimentar esse nível de paz. E quando Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram na fornalha, sabe o que foi destruído? Não foi destruída a vida deles, foi destruída a corda que os prendia.
E eu sei que Deus está levando a gente para um outro nível, como igreja. Deus está levando a gente para outro nível, a nível profissional também. E também Ele está nos levando a valorizar o que tinha sido descartado da nossa vida. E nós passamos a valorizar amizades, diálogo, passamos a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. O que sempre deveria estar acontecendo, de repente está todo mundo preocupado com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai que passou dos 60. Então é empatia, é se importar com o outro. Os idosos estavam sendo negligenciados e agora eles estão sendo foco de atenção. E você está vendo como os valores estão voltando? As famílias não comiam mais junto porque não tinha tempo, pai e mãe que trabalha, e agora está todo mundo comendo junto, está todo mundo conversando. Ficar no telefone também o tempo todo vai cansar, tem um momento que vai cansar, e aí você vai procurar opções, de repente você tropeça em pessoas dentro da casa, e aí você começa a conversar com quem está dentro da tua casa e que você não tinha mais tempo de conversar. Você está se redescobrindo a sua família, redescobrindo coisas que estavam sendo perdidas. Eu vejo que esse momento nós estamos nos humanizando. Nós não estamos mais nos vendo como continentes separados. Hoje nós temos um problema, então o problema do Japão, da Ásia é o problema do Brasil, então nós estamos nos importando. Tem uma imagem que foi lançada aí pelas redes sociais, de que é Jesus segurando uma pessoa enferma, e essa pessoa enferma chorando e com todas as bandeiras, ou seja, o mundo está doente. Antes era uma doença só psíquica, a humanidade ela adoeceu rápido e coletivamente, como diz o Dr. Augusto Cury, mas agora nós estamos falando de uma humanidade que também adoeceu fisicamente. O mesmo que aconteceu com a geração de Êxodo, a ponto de estar escrito em Salmo de que saiu do Egito aquela multidão, e naquela multidão não havia um só inválido. No momento em que o sangue foi aplicado, não só a praga não entrou, mas pessoas que estavam doentes foram curadas. É o momento de nós orarmos pelos enfermos, é o momento de nós nos importarmos com quem tem imunidade baixa, quem está na luta contra o câncer, se importar, ou que tem fragilidade respiratória, e de repente o teu próximo virou uma pessoa importante. Eu me importo com ele. E é isso que nós estamos redescobrindo valores. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aqui, ó. Sim, a Ana Carolina falando que hoje clamou a Deus que é a hora de experimentar verdadeiramente o que é a paz, que excede todo entendimento, e que tanto eu falei na outra live com o sonho que eu tive. Deixa eu ver aqui se tem mais, tem pergunta. A vinda do anticristo está próxima, por isso essas aflições. Estou aproveitando este momento para estudar as escrituras. Deixa eu ver todos os comentários e aí eu já aproveito para responder de uma só vez. Eu não estou conseguindo dormir direito, a minha filha está no Nordeste e lá hoje foi confirmado um caso. Tem 7 suspeitos e como tive depressão, fico muito preocupada com isso. Então, deixa eu responder esses antes de nós terminarmos a live, porque eu acho que ele teve algum problema novamente para entrar, não é, Elton ou Aninha? Então, vamos lá. Deixa eu responder esses dois. Se ele não entrar, aí a gente finaliza e eu volto assim que ele chegar, tá bom? Na cidade. Aqui foi dito, foi perguntado sobre o anticristo. Vamos focar. Eu poderia aqui falar muitas coisas dos últimos dias, eu poderia falar dar uma aula de escatologia, mas este não é o momento, aqui, assim, este não é o momento de eu estar falando sobre terceiro templo, o anticristo.
Sabe qual é esse momento? Esse momento eu tenho que falar de 3 coisas que fazem parte dos últimos dias. Eu vou falar, não é que eu não vou falar, eu vou reservar outra live para falar desses assuntos. Mas agora o que eu preciso é estar fazendo uma intervenção como serva de Deus, como ministra de Deus, te ajudar a te estabilizar e não te apavorar. E não falar de coisas que estão por vir. Neste momento, não. Neste momento eu tenho que te falar que sim, isso faz parte dos últimos dias. Sim, está anunciado que haveriam pragas fora do controle. Sim, está anunciado, mas também em Mateus 24, quantas vezes eu fui para Israel, subo no Monte das Oliveiras e o Eli Bar Davi fala de parte, ali ele fala sobre parte de Mateus 24 e eu falo a outra parte. E quantas vezes eu ali no Monte das Oliveiras disse que isso estava para acontecer. E que quando isso acontecesse não deveríamos, porque Jesus mesmo disse, está perto do fim, mas não é o fim, é Mateus 24. Perto do fim, mas não é o fim, porque ele dá as dicas de como seria o fim. Algumas coisas a gente já está vivendo, o esfriamento do amor, sim, ponto, vivemos. Mas e agora, ó? Estamos vendo um resgate, amor, se importar, empatia, misericórdia, etc e tal. Está sendo uma sacudida de Deus? Está sendo. Ele falou de outro sinal, engano. Tem engano? Sabe, às vezes a gente pensa, cuidado, hein? Às vezes você pensa que engano é só uma seita. Não, o pior engano é aquilo que é muito parecido com a verdade. E eu, antenada do jeito que eu sou, eu gosto muito de estar nas redes sociais. Sabe por que eu gosto? Porque eu quero ver até que nível o engano está acontecendo. Então, eu vi que muito engano, muita coisa, muita teologia parecendo com a verdade estava por aí. E eu estava apavorada, tentando alertar a tantos quanto eu podia. Não me importo de ser antipopular. Eu prefiro ser defensora da verdade do que ser popular. Eu não, de verdade, não tenho nenhum problema de ser, de não ser popular. Então, já isso a gente também estava vivendo. O fato do engano estar presente. Ontem eu falei também o que está escrito em Mateus 24, que haveria guerras e rumores de guerras. Nós isso sempre teve, mas de uma forma mais acentuada agora no Oriente Médio. Mas eu digo que nós estamos vivendo agora uma guerra, as nações estão enfrentando uma guerra pela saúde e nós estamos enfrentando uma guerra pessoal, individual, pelo bombardeio que está acontecendo nas nossas emoções. Mas o fim, está escrito que o fim seria quando o Evangelho chegasse até todos os confins da terra. Parece que já chegou, porque o mundo ocidental é muito... a palavra, por favor, não estou ofendendo ninguém, ignorante no sentido de falta de informação. Eu que trabalho com missões, eu fico informada de países que ainda não foram alcançados. Por isso que tantos missionários que eu tenho colocado aqui para falar, amanhã o missionário da Tailândia volta, amanhã o pastor Mateus também volta com a pastora Bianca, e hoje o Japão entra de novo, mas ainda há muitos países que não foram alcançados, e quando eu vou para o Japão eu vejo a quantidade de japoneses que ainda não ouviram de Cristo, não ouviram. A igreja está lá. O meu desafio para a unidade em Cristo no Japão foi saírem da comunidade, de ficarem acomodados na comunidade brasileira, só entre os brasileiros, e eles aprenderem japonês e eles cumprirem o seu papel na sociedade japonesa, que é onde menos de 1% de cristãos ali, de serem o sal e a luz ali naquela nação. Eles aceitaram o desafio. Hoje grande parte da unidade em Cristo, a segunda geração toda fala japonês, a primeira geração, muitos partiram atrás do prejuízo,
Pastor Mário falando japonês, pastora Suelen, foi tão bom estar lá no Japão e ver a pastora Suelen falando japonês, indo comigo para os lugares, e ela que precisava antes de intérprete já se virando. Então essa é a igreja que está na janela 10x40 e em países que ainda não, de difícil acesso, onde o evangelho não chegou. Então nós temos que viver duas coisas, o evangelho chegar até o final, e também nós precisamos viver o grande avivamento. E o grande avivamento, eu creio que o coronavírus, ele veio para dar essa sacudida, está todo mundo se encharcando com a palavra de Deus, e todo avivamento vem com arrependimento e a palavra. E tá todo mundo ouvindo live, ouvindo pregação, desesperado. Hoje um familiar meu, pela primeira vez, abriu o coração para falar comigo. Por quê? Porque nesse momento de estabilidade, a esperança é ouvir o evangelho. Então esse é o momento de você, queridos e queridas, levarem as boas novas. É o momento da gente evangelizar. Agora as pessoas estão com o coração aberto para ouvir por causa do medo. Chegou a hora, a igreja vai crescer, a igreja vai multiplicar. Nesse momento não vai acabar, como eu preguei ontem. Mas ainda respondendo para você que perguntou dos últimos dias, nós vimos alguns sinais, como Descende, reunindo e enchendo estádios, mas isso é só uma gota. Nós vamos ver coisas muito maiores do que isso. O grande avivamento é mais ainda do que isso, mas esse já é um início. Mas é muito mais do que isso. Nós veremos estádios cheios, e não só essa conversão e essa unidade, mas haverá sinais, prodígios, maravilhas, enfim. Nós vamos ver uma igreja cheia de poder e glória, porque o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra, assim como as águas preenchem o fundo do mar. Então, esse é o sinal, esse é o início das dores do parto, e que é muito semelhante à hora do parto. Sobre essa pergunta. A outra, a mãe, você que está aí com o coração inquieto por causa da sua filha, no Nordeste, em todos os lugares nós estamos com caso, em todos os lugares. Então não fique inquieta, ore por ela, é a hora de você aplicar o sangue de Jesus. A tua inquietação não acrescenta nenhum côvado, a tua inquietação não ajuda em nada, mas a tua oração vai proteger a sua filha. Então, não fique inquieta, ore e confie no Senhor. Eu vou finalizar essa live. Eu estava esperando o Diego, ele teve um probleminha no caminho, e daqui a pouquinho eu volto com o Diego. Ele já vai voltar. Aí você fica só antenado quando eu entrar de novo e você volta. Falamos muito, mas daqui a pouquinho a gente volta.